Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Literatura Ocidental. Hoje, nossa aula vai tratar sobre o simbolismo, o simbolismo na literatura ocidental. Então, antes de mais nada, falar de simbolismo é falar sobre símbolos. E isso nos faz lembrar um conceito de Saussure, em que ele trata as relações simbólicas, como arbitrárias, quando ele chama de símbolo, o significante e o significado. Então, o que seria o significante? Seria a própria imagem, a imagem simbólica, e o significado seria o conceito. Então, quer dizer, a partir desse conceito de Saussure, é que nós vamos nos debruçar sobre o estudo do simbolismo. Por que o símbolo ele é arbitrário? Porque para algumas pessoas ele tem determinado significado e para outros lugares, e também pessoas não. Então, o símbolo ele vai trazer várias representações, vários conceitos. Exemplo, digamos a pomba branca, o que ela simboliza para nós? Simboliza a paz, Uma cruz, que ela simboliza? Ela simboliza a fé, Ela simboliza Jesus crucificado, Ela simboliza religiosidade. Então, são vários conceitos, que vão ser tratados para uma única simbologia. Então, o simbolismo dentro do texto literário ele vai trazer várias representações, vários conceitos. E entre eles nós temos a musicalidade. Então, começa a se perceber que a própria palavra ela traz uma musicalidade. As notas musicais, as palavras, elas começam a trazer um som. Então, quer dizer, as notas musicais, por exemplo, elas vão trazer essa musicalidade a partir, por exemplo, dos fonemas, Fonema dó, ré, mi, fá, se você juntá-los, você pode compor uma música. Então, a partir daí, o poeta começa a se debruçar sobre esse processo dos sons das palavras. Então, eles vão trazer uma simbologia muito significativa e sensorial, tanto aos ouvidos quanto a sabores, como se a palavra ela nos desse essa representação simbólica, principalmente sensorial. Então, digamos, uma palavra bem paraense, bem nossa, vamos dizer maniçoba. Quando a gente pensa na palavra maniçoba, não sei se vocês, mas eu imediatamente parece que sinto o cheiro da maniçoba. Ela também nos representa, simboliza Sírio, simboliza sempre algo que é muito significativo ao paraense. Então, quer dizer, traz esse sensorial para nós, tanto no som, que imediatamente que você ouve, você traz essa representação dentro de si, colocando até cheiros só numa única palavra. Então, insatisfeitos com a onda do cientificismo e materialismo da segunda metade do século XIX, os simbolistas representam a ação da intuição e da lógica. Então, passamos por um século, que é o século da modernidade, quando se trata da modernidade, do realismo, ele vai trazer muito mais as ideias cientistas, materialistas. Eles são o contrário do homem romântico. O homem romântico, ele é aquele homem ainda vivenciando determinados conceitos provincianos, Ele começa a idealizar e a pensar relações políticas, E aí, quando se chega no século XIX, nós temos o idealismo cientificista, que é conhecido, tanto na literatura portuguesa quanto na brasileira, como o realismo e o parnasianismo. Então, o parnasianismo dentro da literatura, ele vai trazer esses conceitos científicos. A arte precisa ser representada da forma pelo qual ela foi criada, Então, ele defende a forma, ele defende ainda os ideais clássicos, Já o homem simbolista, o autor, o poeta simbolista, ele se mantém,
né, nessa ideologia classicista, né, traz algumas representações românticas, porém ele já é um homem moderno, né? Ele já é um homem que passou pelo processo do cientificismo, passou pelo processo do materialismo, mas ele não concorda, né? Então ele começa a criar uma nova possibilidade de unir, né, esses pensamentos, essas ideologias, e ela é representada através do simbolismo. Então o simbolismo ele representa a reação da intuição contra a lógica, né? Então ele traz essa reação ainda do imaginário, né, do subjetivismo contra o objetivismo cientista. Então ele traz um mistério, né? Ele traz um sensorial, né, que é aquilo que eu acabei de falar a vocês, ao contrário do que tudo foi defendido anteriormente, que era o materialismo, o racional. Então agora ele é um homem da sensibilidade. Os simbolistas, eles não acreditam na possibilidade da arte e a literatura poderem se fazer em um retrato da realidade, né? Então, quando nós pensamos nessa realidade, é o que nós pensamos hoje na atualidade, né? No sentido de que a literatura ela não precisa ser representação da realidade em si, ela precisa trazer o seu lado poético, ela precisa trazer a sua sensibilidade para que o leitor, né, e o autor, ele se sinta presente nessa possibilidade do imaginar, né? Se você traz obras ou uma literatura extremamente realista, você perde a sensibilidade do imaginar, né? Então, digamos, quando você se depara com uma obra realista, né, ela precisa trazer características reais para que você acredite que aquilo realmente acontece de fato. É igual quando a gente vê uma telenovela, em que a gente vê aquelas cenas como se aquelas cenas realmente acontecessem na realidade, aqueles atores fizessem aquilo de realmente. Mas hoje nós sabemos que isso faz parte de um personagem. O personagem, por mais que ele ali na sua representação ele seja uma pessoa amargurada, ruim, né? Mas isso não quer dizer que o próprio, né, ator seja dessa maneira. Isso é a representação dele. Então, quando você traz essas características muito realistas, você perde esse senso, né, do imaginativo. Aí você se coloca no lugar daquele personagem e acredita que aquele personagem ele é real. Então, os homens simbolistas, os poetas simbolistas, eles não acreditam nessa realidade, né? Eles acreditam que essa realidade elas são muito duras para o ser humano e que a arte ela traz justamente esse processo do entreter, né, e da reflexão e da subjetividade, não de uma objetividade dura, né? Então, eles duvidam das explicações positivistas, né? Que são essas explicações positivistas? Eram os ideais, né, científicos, digamos, que herdávamos, né, consanguinamente determinadas características humanas, determinadas personalidades, né? Éramos comparados como animais, como os animais, né? Nosso comportamento, tudo era comparado como um animal, né? Então, como ainda não se tinha uma ciência ainda muito aprofundada, eles começaram a pensar por essa maneira, né? Hoje, claro, a gente sabe que muitas coisas entram em contradição, mas até então ele se acreditava nisso e defendia, né, os seus ideais. E o homem simbolista acredita que o homem, por trazer a sua racionalidade, ele também traz sua sensibilidade, né? Ele também traz o seu lado espiritualizado, místico, idealista, né? Então, não é uma coisa que é herdada consanguinamente, mas é uma coisa que é construída tanto internamente quanto socialmente. O poeta, ele recusa todos os valores ideológicos, né? Então, tudo que possa trazer algo da ideologia, né, vamos dizer, das políticas, né, ele é contra. Porque ele acredita que a existência é estar dentro do ser humano, né? Então, o ser humano ele precisa ser construído, claro, a partir de ideologias, mas é ele quem vai fazer as suas escolhas, né? Porque existem ainda resquícios dessa existência da burguesia, né? A burguesia foi uma classe que surgiu no século XIX, né, trazendo
muitos impactos sociais, muitos impactos políticos. E isso afeta dentro também do homem simbolista. Então, em vez da bela época do capitalismo financeiro, industrial, né, e do imperialismo, temos o mágico de Verlaine, né? Nós temos o amoroso de Rimbaud e a destruição da linguagem de Mallarmé. Então, esses três autores, eles são as influências ocidentais, né, do mundo para as próximas literaturas, que no caso a nossa portuguesa. Né? Então, quer dizer, Verlaine traz a magia dos símbolos, né? A representação simbólica, o que ela nos representa. O amoralismo, né, de Rimbaud, que traz aquela ideia de destruição de todo e qualquer idealismo, toda e qualquer forma, né, que possa prender a obra literária. Né? E a linguagem e a musicalidade de Mallarmé. Né? Então, Mallarmé traz uma sensibilidade e uma musicalidade para dentro do poema. Entre as características da poesia simbolista temos a negação do positivismo. Né? Toda e qualquer ideologia realista do século XIX, positivismo, evolucionismo, cientificismo, materialismo, eles são contra. Né? Eles são das ideias estéticas que se fundamentam. O realismo e o parnasianismo. Né? Então, eles são contra essas ideologias que eram fundamentais para os ideais realistas e parnasianistas. Mallarmé nos diz que o parnasianismo, os parnasianos, tomam os objetos em sua integridade e nos mostram. Por isso, carregam de mistérios. Descreve um objeto, suprimir 3/4 partes do prazer de um poema. E é feito da felicidade de adivinhar, pouco a pouco, sugerir, né, sonhar, é o uso próprio desse mistério, é o que constitui o simbolismo, evocar objetos para expressar um estado de alma. Então, quer dizer, ao invés de tratar de uma forma real, sem que a pessoa faça o processo da imaginação, o processo do construir na sua mente, Mallarmé defende que os parnasianos eles trazem essas ideias simbolistas já, né, nesse momento. Então, tomados e baseados nos parnasianos, eles, vamos dizer que eles incrementam mais a poesia simbolista. Né? Então, já evocando a era clássica, a forma, né, de Aristóteles construir um poema, eles colocam agora também simbologias para que o leitor reflita, né, reflita sobre o que ele está lendo, para que o leitor sinta o que ele está lendo, para que ele tenha essa sensibilidade com as palavras. Criação poética como fruto do inconsciente. Né? Então, é dentro de nós que vai nascer essa possibilidade de interpretação. Então, é a partir do seu estado de alma, é a partir do seu estado de espírito que você, por exemplo, ouve ou adentra uma arte, e a literatura é arte. Então, quando você lê uma obra, você lê um poema, que você é tocado por ela, é quando traz esse fruto do inconsciente, da intuição, da sugestão, do eu profundo, da associação de ideias e imagens, complexadas em relação ao eu e ao mundo. Então, assim se faz a arte na música, né? Quando você está se sentindo triste ou alegre, você escuta uma música, e aí vai depender do seu gosto musical o que você vai escolher para ouvir naquele momento. Né? Então, a mesma coisa se faz com a arte pictórica, com a arte literária. Né? Então, quando queremos estar em um estado de introspecção, nós vamos ler um romance, vamos ler um poema, e é a partir dele que você vai começar a interpretar o seu estado inconsciente. Outra característica é a espiritualidade, o misticismo, a subjetividade, o intenso, o oculto, né? A ânsia
da superação, da fuga da Terra, da fuga dessa realidade, a comunhão com os astros, os espíritos, a essência, tudo que é fora dessa realidade que nós observamos, né, que nós estamos vivendo no mundo. Então, tudo que é introspecção, que é de dentro, que é espiritual, é uma das características do simbolismo. O emprego de figuras de linguagem como a aliteração, que são as repetições dos fonemas, o próprio hipérbato, né, que é o contrário da ordem, o hipérbato também, que é o exagero, as metáforas, né, como a sinestesia também, assonâncias que traz essa relação musical dos fonemas, né? A sinestesia no processo do sensorial, né? Então, pelos símbolos você sente sabores, você sente cheiros, né? Você é tocado pelaquela palavra, né? Então, essas figuras de linguagem estão muito presentes dentro do texto simbólico. Então, as figuras de som são as aliterações, né, que são as repetições de fonemas, a assonância, que consiste na repetição da ordem, e os paranomasia, né, que consiste na aproximação das palavras e dos sons. Pontos comuns dos simbolistas com os parnasianos, né, a preocupação com a forma, a relação da volta da era clássica, o culto da rima, né? A rima rica, rima pobre, né? Os versos decassílabos, o distanciamento da vida, descompromisso com a questão mundana, né? Então, eles são totalmente espiritualizados e introspectivos. Interesse pelas zonas profundas da mente, o consciente e o subconsciente, até chegar na zona subconsciente, que é da loucura, né? Então, temos um momento, temos na nossa mente o consciente, né, que nos move, que nos traz aqui ao mundo, e o inconsciente, através de sonhos, de desejos, que ou você não controla, ou você controla pela sua consciência, né? E o que estão escondidos e que, devido à nossa racionalidade, nós não afloramos. Atração pela morte, elementos decadentes da condição humana, né? Vocês verão muito a relação da atração pela morte nos poemas de Cruz e Souza, nos poemas de Augusto dos Anjos, na literatura brasileira, né? Ele vai trazer esse desejo da morte, porque a morte ela é inconsciente, né? Você tem a certeza, né, da morte, mas você não tem a certeza de como ela irá acontecer, né? Então, é esse processo da morte que nos deixa tão duvidosos e até mesmo amedrontados, que faz com que esse homem simbolista comece a refletir. Uma poesia metafísica, né? O que é essa metafísica? É algo que está fora da realidade, né? Observe a imagem, perceba esse homem subindo uma escada para algo que ele não tem consciência de para onde ele vai. É igual a consciência que nós temos, vamos morrer, vamos para o céu, vamos para o inferno, para onde vamos, né? O cristianismo diz que nós precisamos ser bondosos, honestos, para que tenhamos esse direito a ir ao céu, né? Mas será que o ser humano é totalmente bom, totalmente honesto a esse ponto de merecer essa ida aos céus? Quem introduz o simbolismo ao mundo é Charles Baudelaire, né? Quem foi uma figura muito importante, é ele quem vai trazer a influência com sua obra Flores do Mal, que vai influenciar os outros poetas simbolistas, né? Ele marcou a sua obra, né, Flores do Mal, marcou a vida do autor, né? Rendeu-lhe um processo tributário, uma multa por atentado ao moral, obrigada a retirar 6 poemas, até porque seus poemas em Flores do Mal, ele também traz muitas denúncias, né? Denúncias políticas. Ele vai trazer também, vamos dizer, erotismo, né?
Então, quer dizer, algo muito claro à mente humana. Então, a literatura tende a trazer isso, a esse direito, né, de colocar as claras para que o ser humano observe e perceba. Né? Ou então ela se utiliza de metáforas, se utiliza da sua poética para mascarar, né, as denúncias sociais. Então, por isso ela é tão importante para a sociedade, porque através dela que subrepeticiamente você consegue perceber o que está no mundo sem ser tão claro e objetivo. Além de Baudelaire, que Baudelaire introduz a estética simbolista ao mundo, né, nós temos no Brasil um representante que é Cruz e Souza, um poeta simbolista, né, que é Cruz e Souza. Suas primeiras manifestações simbólicas se fazem no século XVIII, século XIX, aliás, na década de 80. Apesar disso, ele tem se aprofundado como um marco introdutório dessa literatura simbolista, né, com alguns dos seus poemas famosos e sua obra famosa, que é Missal, que são obras diferentes, né? Missal, que são prosas, e o Broquéis, que são poesias. Cruz e Souza ele foi especialista na utilização de imagens ousadas, com efeitos e sugestões. Né? Ele traz uma angústia sexual, erotismo, ele mistura essa exaltação da mulher, né, que parece devorar o homem, ao mesmo tempo ele traz essa figura da mulher santa, intocada. Né? O Clóton, que é uma selva, uma senhora selvagem, aliás, desculpem. Né? Então ele traz essa dualidade feminina, né, da mulher selvagem, a mulher sedutora, com a mulher santa, a mulher pura. Resumidamente, o simbolismo ele entra, né, em oposição à estética realista. Né? Então, ele traz uma oposição a essa estética real, material, objetiva, né, contra todas essas relações. Então, ele traz uma ideia subjetiva, espiritual, mística, misteriosa. Né? E aqui nós temos alguns questionamentos. O que faz com que a poesia simbolista seja diferente das poesias românticas? Porque eles não são mais tão inocentes como antes. Né? O século XIX, além dele trazer muitas maledicências, mas também ele traz muitas evoluções. Né? É igual à atualidade, a modernidade, a tecnologia, ela nos traz muita coisa boa, mas ao mesmo tempo também ela nos destrói. Né? Então, digamos, a tela hoje é algo que é prejudicial à saúde, mas ela é muito importante para o nosso conhecimento, para os nossos estudos. Né? Então, precisamos estar junto dela, porém de forma educada, né? Porém de uma forma racional. Saber que aquilo não é uma realidade. O que passa, por exemplo, nas redes sociais não é uma realidade, mas as pessoas acreditam nisso, né? Por exemplo, o Instagram hoje, ele é uma realidade velada, né? Mentirosa. Todas as pessoas ali são felizes, todas as pessoas ali, elas se dão bem, né? Elas têm relacionamentos maravilhosos, elas são lindas, elas são sem defeitos, né? Então, o que diferencia o simbolismo do romantismo é que o romantismo ainda traz uma inocência, né? Uma inocência ainda não moderna, porque eles estão começando a ser influenciados, a desenvolver intelectualmente, né? Apesar de já ter essa consciência. Né? Já o homem simbolista não. Ele traz a modernidade, ele traz a consciência, ele traz a ciência, porém ele nega. E quando ele nega, ele traz outra forma de fazer uma arte que não seja tão dura, né, como foi a arte realista. Então, o que proporciona o aparecimento do simbolismo na segunda metade do século XIX? São essas relações modernas, essas relações materialistas que faz o homem questionar.
né? Então, hoje, por exemplo, nós questionamos as redes sociais, nós questionamos o celular, nós questionamos a internet, porque temos uma consciência política e social de que elas são importantes, mas ao mesmo tempo elas são prejudiciais, né? Então, o que caracteriza a poesia simbolista, né, quanto à forma? Ela traz subjetividades, ela traz, vamos dizer, situações que fazem com que você reflita, né? Reflita pela palavra, sinta a palavra, perceba a palavra, né? Quando se lê um poema, você se lê pausadamente, você vai percebendo cada ordem com que essa palavra foi colocada, porque ela foi colocada de forma, vamos dizer, proposital, né? Então, o homem simbolista é um homem que ele se aprofunda nas palavras, ele se aprofunda no sentimentalismo, para que o leitor perceba, né, todo esse processo de mudança que o homem vive ali no século XIX, essa mudança do século XIX para o século XX. Né? Então, o simbolismo, ele tem uma durabilidade passageira, né? Porque logo após vem o modernismo, mas ele deixa um seu legado significativo, né? Então, após esse processo, né, de todas essas características, esses elementos que permeiam o simbolismo, vocês irão observar nos outros slides, né, que eu vou disponibilizar a vocês, algumas imagens, algumas figuras, né? Observem, percebam o que ela quer nos mostrar, né? Então, observem que essas imagens, ela têm cor, né? As cores, elas são cores fortes, quentes, ou cores nebulosas, preto, cinza, né? Nunca traz uma ideia de alegria, de felicidade, sempre traz uma ideia do subconsciente, né? De algo realmente que nós negamos, né? Então, o poeta simbolista, por isso ele também é chamado de poeta decadente, porque é como se ele ainda vivesse esses momentos, mas momentos românticos, mas não é só isso, são momentos de reflexão, que precisamos refletir sobre o social, precisamos refletir sobre o político, precisamos refletir sobre o que queremos, né? Então, ele traz esse alerta para nós. Muito obrigada, até a próxima aula.